You can be whatever you want to be. It just takes faith and hard work. We'll make it work out together. Marion, one day we'll have our dream. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à cultura e aos costumes, especialmente nos Estados Unidos. A breve história do povo americano está repleta de valores morais vitorianos, onde a religião tem uma grande importância. Não é por isso surpreendente que o melodrama seja tão popular. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show! De filmes de série B a filmes de culto. O melodrama. It's alive! It's alive! It's alive! Elizabeth sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. Contact 134.4. 344, what is it? Com origem na literatura do século XIX, o melodrama é um drama popular recheado de mudanças bruscas no enredo. As personagens são caricatas, a realização é sensacional e a mensagem moral é simplista. Os arquétipos são tranquilizantes: o herói, o vilão, as vítimas e o atormentador. De que tratam os melodramas? De amor, claro, sempre de amor. The Barefoot Contessa will shock you, provoke you, excite you, as no motion picture before it ever had. Um amor cheio de momentos perturbantes e frustrações. Homens e mulheres em procura do amor que ocasionalmente encontram. E não se esqueçam que é muitas vezes difícil para a personagem do melodrama escolher o caminho para a felicidade. How are you, Maria? Half in the dirt and half out. Then it hasn't been good for you. In many ways, it's been beyond my dreams. Like a fairy tale of this century. É fácil reconhecer um melodrama. As lágrimas vêm-nos aos olhos assim que vemos a vítima e a raiva aumenta quando aparece o vilão. Em 1799, Gilbert de Pixérécourt, um autor francês, inventou o melodrama. Teve a ideia de combinar a comédia dramática com interlúdios musicais. Canções, pantomimas e técnicas de palco enfatizavam a entrada das personagens e as situações de drama acentuado com efeitos que eram demasiado previsíveis. O espectador comum andava em busca de sensações fortes. O cinema mudo com a ausência de diálogo foi o terreno ideal para a prosperidade do género. Os sentimentos eram mostrados no ecrã no seu estado mais cru.
D.W. Griffith foi o primeiro realizador a perceber como usá-los no grande ecrã. As Duas Órfãs conta a história de duas irmãs. Uma é cega. Após a morte dos seus pais, têm de viajar até Paris para a casa da tia. A cidade é um local perigoso e o drama começa a tomar forma. Os bandidos raptam a irmã mais velha. Sozinha e abandonada, a jovem cai nas garras de uma víbora má que a obriga a mendigar. A irmã mais velha consegue escapar e procura desesperadamente a sua irmã. Mas no final, o bem triunfa, os vilões são castigados e as duas irmãs reúnem-se de novo. O espectador masculino quer defender a pobre vítima enquanto a sua esposa sonha em ser raptada. The Sheik era um melodrama que colocava a ênfase no amor e na paixão com um novo tipo de herói para a época. Rudolph Valentino tornou-se o ídolo de turbante que personificava os mistérios do Oriente. Os estúdios fizeram fortuna, mas os guionistas mostraram pouco interesse neste género, considerado inferior. Os realizadores encontraram inspiração nos grandes clássicos literários: Anna Karenina, A Dama das Camélias ou Madame Bovary. Cameras ready. Sound is ready. Places, everybody. Quiet, please. A chegada do filme falado pôs o diálogo em destaque em detrimento da representação. A vantagem era que os personagens podiam finalmente expressar os seus sentimentos e os seus perfis psicológicos adquiriam mais substância. Looks like a burial. In the road? Era até mais fácil para o público identificar-se com o herói. Não esqueçamos que era bastante óbvio que o objetivo dos estúdios era levar o melodrama a contar uma história de amor que comovesse os espectadores. Nos anos 30, Greta Garbo foi a rainha deste género. O seu aspecto físico diferenciava-se do ideal de beleza americano da época e a sua voz rouca agradava tanto a homens como a mulheres. No, it's impossible. Nothing's impossible now. Send those people in the other room. I can't. Then I will. I could kill you for this. I'm not worth killing, Armand. I've loved you as much as I could love. If that wasn't enough, I'm not to blame. O mestre incontestável do melodrama americano nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1897. Douglas Sirk, o realizador em questão, apreciava as intrigas sentimentais e as paixões excessivas. Analisou minuciosamente as relações humanas através do comportamento feminino. Em Imitação da Vida, adaptado do romance sentimentalista de Fanny Hurst, Douglas Sirk deu a Lana Turner o papel da sua vida. O de uma mãe que negligencia a filha na luta pela sua carreira. Love? But you've always had that. Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything. But yourself. É realmente comovente. Well, I'm just delighted with this interpretation of my book. It captures with such intensity the purpose and the meaning of my novel. O movimento feminista dos anos 70 e a libertação sexual mudaram o estado das coisas. A audiência feminina, principal público-alvo do melodrama, reclamava direitos sobre o seu corpo e o seu destino. Foi o fim do melodrama no cinema. As novelas e as séries inundaram rapidamente o pequeno ecrã. Os realizadores modernos reclamaram o género e subverteram alguns códigos. Pedro Almodóvar usa a caricatura até ao extremo e redistribui os papéis ao transformar as vítimas em atormentadores nos seus melodramas contemporâneos. Lars von Trier filmou Ondas de Paixão, uma história de amor estonteante que desafia as convenções.
Apesar de filmado num estilo original, o filme é um melodrama na pura tradição dos estúdios de Hollywood dos anos 40. Como é comum nos géneros cinematográficos, o melodrama está intimamente ligado aos códigos morais da sua época. Mas atualmente, o sexo já não é um tabu. O ímpeto que dá força ao melodrama vem do inevitável destino da heroína. A forma como o filme é realizado obedece a um único objetivo: criar emoção para que o espectador se identifique com a vítima. A vítima é sempre a vítima. Sejamos honestos, nunca quiseram estar na pele do vilão, pelo menos uma vez? Carregar no botão que exterminará James Bond ou pôr um soporífero no copo da loura arrogante que vos menosprezou? Mas não, a nossa educação e valores morais ensinaram-nos que devemos ajudar os fracos e defender os oprimidos. É mais fácil falar do que fazer. Afinal de contas, o que impede a vítima de controlar o seu próprio destino? Será que na realidade a vítima consente inconsciente ou conscientemente? Daí a dizer que mereceram o sucedido talvez seja um pouco perverso. No entanto, se entendi corretamente, a vítima é o bode expiatório ideal, uma vez que, ao testemunhar o seu tormento, podemos exorcizar os nossos impulsos sádicos. Isto aplica-se a vós, senhores, uma vez que no melodrama a vítima é normalmente uma mulher. Mas ao mesmo tempo as senhoras identificam-se com a pobre vítima e sentem o seu sofrimento, sem poderem fazer nada em relação a isso. A vítima parece assim cumprir duas funções: uma de penitência, outra de salvação. É um assunto complicado. No entanto, existem algumas desculpas. A pena sentida na presença de uma vítima vive connosco há muito tempo. Recordemos o sacrifício supremo do pai que abandonou o filho para salvar a raça humana. Deixem os atormentadores fazer o seu trabalho e as vítimas farão o seu. O que nos interessa no melodrama, este género humano tão profundo, é o facto de a heroína ser uma vítima. Pode ser qualquer tipo de vítima, mas é acima de tudo uma vítima. Existe uma grande lista de atrizes que atuaram em melodramas, desde as irmãs Gish a Meryl Streep. O género atrai atrizes que usam mais a cabeça do que o corpo. Deborah Kerr retratava com realismo as vítimas no ecrã porque fora atingida pelo destino numa idade muito jovem. Nasceu a 30 de setembro de 1921 em Helensburgh, na Escócia. Tinha 15 anos quando o pai faleceu. Esta tragédia deixou a sua marca nas relações com os homens e influenciou o seu trabalho como atriz. Uma criança tímida, desenvolveu muito cedo a paixão pelo teatro. Inscreveu-se na Academia de Artes Dramáticas, onde teve aulas de canto e de representação, apesar de preferir a dança. Aos 17 anos partiu para Londres. Representou Shakespeare nos palcos antes de conseguir um papel num filme de Michael Powell. Mas a cena em que entrava foi cortada durante a montagem.
Descoberta por um produtor inglês, fez uma audição e obteve um papel em Major Barbara. Foi a primeira vez que fez de vítima. O filme foi um sucesso e Deborah Kerr depressa se tornou uma atriz popular. A elegante senhora inglesa com gostos requintados substituiu a misteriosa e exótica sueca. Em Deborah Kerr, Louise B. Mayer encontrou a nova heroína dos melodramas da MGM. As Minas de Salomão, Quo Vadis e O Prisioneiro de Zenda foram exibidos no cinema. Foi em O Grande Amor da Minha Vida, de Leo McCarey, que a atriz marcou a história do género para sempre. Ele era playboy, ela cantora. Apaixonaram-se durante um cruzeiro, mas já estavam ambos noivos. Prometeram encontrar-se 6 meses depois, mas ela teve um acidente. Não chegou a aparecer para o encontro. Ele ficou consternado, ela infeliz. Os seus caminhos cruzaram-se alguns anos depois, mas seria demasiado tarde? John Huston pensou em Deborah para interpretar uma solteirona que nunca estivera com um homem. A atriz contracenou com Ava Gardner, que pelo contrário estivera com demasiados. Em 1969 afastou-se do cinema, incitada pela vaga de violência e sexo que inundava os ecrãs. Continuou a fazer teatro até ao final da sua vida. Uma vítima até ao final, Deborah Kerr detém o recorde de nomeações para os Oscars. 6 no total, sem nunca ter vencido nenhum. Gave you the sack? Oh, Larry. Oh, but you'll get another job. I won't. There are too many out as it is. But why can't we be married as we said? There's nothing to stop us. You get your dole and I'm working. No, Sal, I couldn't do that. But, Larry, there's nothing for me to live for without you. You don't know what I'd do for you. O lar conjugal é o cenário de todos os finais dos melodramas e a cama é um dos ingredientes que compõem o drama. Através do nascimento, do amor e da morte, é uma companheira constante na vida das pessoas. No melodrama, só se torna um símbolo de felicidade depois do casamento. Why should you care whether I meet her or not? I do care. That's why it's Cornelius, the one who doesn't care. But I think I should decide those things for myself. Oh, Godfrey, I don't want to be annoyed, but Oh, see here, you Não se brinca com o amor. Desde as peles de animais até ao colchão de água, o macho sempre dividiu o seu espaço para dormir com uma fêmea. O que podia ser mais normal. O homem precisa de um ninho acolhedor para recuperar de um dia de trabalho árduo. Mas a cama pode tornar-se o cenário de todos os perigos. Numa das versões de O Pulgarzinho, torna-se o símbolo do incesto quando o ogre entra na cama das filhas antes de as devorar. Até no Capuchinho Vermelho, o grande lobo mau tenta seduzir a heroína para uma cama que não é a sua. A cama é o cenário de todas as fantasias e vícios ocultos do inconsciente. No melodrama, raramente é vista nos momentos felizes. A consumação do casamento raramente é mostrada. Nos Estados Unidos, o Código Hays é usado para regular os padrões morais nos filmes. A representação do lar conjugal deve respeitar o bom gosto e a discrição. O quarto ideal do cinema mostra-nos 2 camas individuais separadas por pelo menos 1,5 metro. No entanto, se vir uma cama de casal, significa que o casamento foi consumado. Também há que salientar que o marido ou a mulher devem ter uma perna fora da cama. E sendo a instituição do casamento sagrada, está fora de questão mostrar os amantes a viverem em pecado num cenário com tanto peso simbólico como este. Portanto, não há comportamentos ambíguos neste quarto de tabus. Your what? My baby. You're Mary, you on the nest? Makes me feel sort of sad. Why?
Well, I suppose if you've lived in a place that's ugly all your life, things that are beautiful seem out of reach. And then we get to thinking they're too good for us. That's the trouble. No melodrama, o lar conjugal é muitas vezes representado numa realidade sórdida que inspira o público a ter pena da vítima. Well, Sal, here we are. Para o herói do filme, o lar conjugal, que pode abrigar uma relação genuína entre um casal, continua eternamente inalcançável. Good night, laddie. É uma aceitação resignada para o herói e um sentimento de frustração para o espectador. Way Down East foi o primeiro melodrama na história do cinema. Foram criados os códigos do género: a vítima mulher, o vilão que explora a situação e a moral redentora. Este filme de D.W. Griffith é um retrato social do início do século, um autêntico cruzamento entre as mudanças culturais e as revoluções industriais. Mas a tradição e a modernidade raramente se dão bem. Para Griffith, o cinema era uma forma de transmitir valores algo conservadores. E o tabuleiro de xadrez do seu melodrama põe as conhecidas peças nos seus lugares. Primeiro existe a vítima. Bom dia, menina Guiche. A senhora é uma pobre jovem que descobre uma sociedade à qual não pertence. Ao ultrapassar o limiar que a separa deste novo mundo, põe em risco os valores que lhe ensinaram. Cuidado, o perigo aproxima-se. Depois aparece o vilão. Ele é um sedutor que a enche de falsos sonhos. Um hedonista pensa primeiro no seu prazer pessoal e dispõe dos meios para o conseguir. É capaz de organizar um casamento falso para a desflorar a si, a jovem virgem internamente assustada. E assim o mal está feito. No melodrama, há sempre alguém numa posição mais alta que controla o destino dos homens. A vítima, que de jovem se transformou em mãe, paga duramente pelo erro das suas opções. O bebê morre e a sociedade a rejeita. Não há salvação, é demasiado tarde. O vilão leva apenas uma pequena reprimenda. Nada em si irá alterar. Ele já está à procura da sua próxima presa. O homem do início do século tinha liberdades que nunca conhecemos. Mas no final do filme, Griffith, o puritano, guardou uma surpresa para o público. Em vez de impor um castigo definitivo pelos nossos pecados, abre-nos as portas da felicidade. No final, somos perdoados. Não se ofenda, Sr. Griffith, por hoje em dia olharmos para os seus filmes de uma forma diferente. I'll never fall in love again since you said goodbye. I'll never feel that thrill. As condessas descalças têm por vezes dificuldade em encontrar o príncipe que as fará felizes. É difícil definir as cores da felicidade. Um pouco de preto, rosa e vermelho aplicados com um pincel mágico. O melodrama pinta telas fiéis à nossa visão do amor. Seems like that's the only way. Pim Pam Pum, produção audiovisual. Without you, I'll never show my heart again. No, I wouldn't dare. I'll never follow dreams again.
Why should I care? The sun will shine, there may be stars above. Let them shine for someone else. I'll never fall in love.